E aí, pessoal, tudo bem? Esperar a galera entrar, né? Opa, já tem gente entrando aí. Hoje a live vai ser muito interessante. Deixa eu ver se... Opa, o Eu Católico entrou. Vamos lá. Deixa eu chamar o meninão. Fê, E aí, tudo bem? graças a Deus, tudo certo, e você? Tudo bem também, graças a Deus. E aí, vocês católicos que estão entrando, tudo bem? Tem evangélicos Né? também, né? Católicos, não católicos, né? É verdade, é que o público que me acompanha é mais católico, né? Mas o seu público é mais diverso. Então, olá, cristãos e não cristãos que estão aqui. Né? Como vocês Cristãos, não estão? cristãos, tem de tudo aqui. E Que como bom. sempre, né? O mais desleixado do grupo é eu, porque Laura, Juninho, você fizeram barba, tudo. Tô sentindo até o cheiro do perfume daqui, gente. Olha que eu caprichei no perfume, hein? Bom, Tá um gente, calor aqui em São Paulo que só Jesus na tá causa. calor? Então, não liguem se durante a live começar assim, uma gotinha aqui, outra gotinha aqui. Bom, meu nome é Guilherme, né? Sou casado com a Camila, tenho um filho chamado Bento. Como todo mundo sabe, Deus colocou no meu coração e no nosso coração para fazer um pouquinho desse projeto, né? Para falar sobre relacionamentos. Falamos já sobre o homem, a mulher solteira e seus desafios, homem chamado atitude, e hoje vai ser sobre o namoro, tempo de conhecimento. E o Fê, se apresenta aí, Fê. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Felipe, Felipe Torres. Conhecido aqui no Instagram por Eu Católico. É, tenho 25 anos e namoro atualmente, né, a Mariana Cazé. Ela, infelizmente, não, por conta da quarentena, não pôde estar aqui comigo na live. Mas, amor, te amo. Se você estiver acompanhando aqui a live. Ah, ó, que isso. Ah, deixa eu fazer. Amor, também te amo. Tô quase olhando pra lá, pra ela, né? Amor, te amo. Bom, vamos lá. Só, pessoal, vai comentando aí para ver se o áudio tá bom, tanto o meu quanto do Felipe. Dá joinha ou escreve aí, ó, o som tá bom. Vocês podem ajudar a gente aí falando se tá bom, se não tá, o áudio. Por favor, gente, ajuda a gente aí. A gente tá Ajuda acompanhando eu, você. filho. Vocês vocês estão ouvindo bem? Opa, já deram joinha aí. Que bom, graças a Deus. O pessoal diz que tá ótimo aí o som. Tá me ouvindo bem, Fê? Tô te ouvindo bem, Gui. E o meu sistema é um pouco mais precário que o do Guilherme, gente, mas tá daqui. Pera aí, isso. Tá reconectando também. Só um momentinho. Fê, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. A galera também Ah, disse que tá. o áudio tá ótimo. Tá, então beleza. Gente, vamos começar então a live, né? E já vamos começar causando, Fê. Vamos Isso mandar já mesmo. direto. Namoro é feito pra acabar. Namoro é feito pra Joguei acabar. e saí correndo. Joguei a real. Joguei a real aí, já vamos começar a live assim, na batata. Namoro é feito pra acabar e pronto, acabou. Né? Por que namoro é feito pra acabar? Porque namoro é justamente esse tempo de conhecimento, né, Fê? Você vai conhecer o outro e você vai conhecer as qualidades do outro, os defeitos do outro, e aí você vai pensar: eu consigo suportar o outro dessa forma? Consigo, então eu continuo com ele. Não, eu não consigo. Depois de conhecer um pouquinho ele, né?
eu vi que não bate muito bem, eu não consigo suportar. E a gente estava conversando um pouquinho disso ontem, né? Que a gente falava que quando a gente começa a namorar, a primeira coisa que tem que surgir é o diálogo e você começar a trazer quais são os teus sonhos, quais são os teus objetivos, né, os teus planos para a vida, o que, que você quer futuramente. Por quê? Porque lembra que a gente conversou ontem? Vamos dizer que Maria, o sonho dela, a Mariazinha, né, o sonho dela é viver de missão na África. E o Joãozinho não quer nem sair da cidade, ele quer ficar ali, né? E aí tem duas saídas. Uma é alguém abrir mão do sonho para conviver, para estar um com o outro, né? Ou não tem o que fazer. Vocês se separam. Então, o namoro é esse tempo para eu conhecer o outro, conhecer os sonhos do outro, os planos do outro, para ver se tem alguma coisa a ver comigo. Porque não, eu não posso falar só o amor basta. Né? Tendo sentimento tá bom. Não, porque primeiro que o amor não é sentimento, né, Fê? O amor é decisão, né? E eu preciso de tudo isso para falar, não, eu suporto estar com o outro, igual eu e a Camila. No começo do namoro a gente conversou, trocou uma ideia, né? E aí eu falei, bom, os objetivos da Camila têm um pouco a ver com os meus. Se a Camila fosse totalmente diferente de mim, como ela é, né, em outros aspectos, mas eu digo em questão de sonhos, objetivos, planos, né? Os dois queriam casar, queriam construir uma família, morar junto. Ninguém quer sair por aí com outros planos, outras coisas. O que você acha disso, Fê? Eu assino embaixo, né, Guilherme? O namoro, a gente tem que entender que quando a gente diz que é tempo de conhecimento, é um processo, é cadenciado. Você já não começa um namoro conhecendo a pessoa. E até o amor é algo que ele vai se construindo, né? E existem fases, né? Existem fases em que isso vai acontecendo. É claro que acontece mesmo de você ver uma pessoa e ficar extremamente encantado com ela, mas calma, isso ainda não é amor, né? Então, por exemplo, aconteceu que eu vi lá amor à primeira vista. Não, não é um amor. Às vezes é uma atração à primeira vista. E isso é muito legal. Então, existe esse estágio da atração, que tem muito mais a ver com aquilo que eu estou vendo, né? Eu estou vendo uma mulher linda na minha frente, eu me sinto atraído por ela, né? Aí depois eu me apaixono por ela. Esse processo da paixão tem a ver com o que eu sinto. É algo que isso é sentimento. Então, eu estou sentindo algo muito forte por ela, justamente por aquilo que ela demonstra ser. Já é um pouco mais profundo do que a atração, do que aquilo que eu estou vendo. Eu já conheci um pouquinho dela, dos gostos dela e tal. Eu falei, caramba, olha, eu estou apaixonada por isso. Só que a paixão é um pouco perigosa, porque ela ainda... pode ser que a gente não conheça a pessoa ainda, a gente ainda está vendo as máscaras. E aí que entra o estágio do amor, que ele já o namoro é para construir isso, é para você conseguir entender que de fato você ama a pessoa, porque você conhece ela, você passa pelo estágio da atração, pelo estágio da paixão, e não é que esses estágios terminam, não, eles continuam. Quando você entra no outro estágio, você continua atraído, você continua apaixonado, só que o amor, diferente da atração, que tem a ver com o que a gente vê, e a paixão, que tem a ver com o que a gente sente, o amor tem a ver com aquilo que a gente sabe. E aí é justamente o momento em que eu olho para as misérias também. Então, existe um processo, né? O processo de você estar namorando a pessoa, você tem todas essas fases. Tem a fase que a pessoa é a princesa, que não tem defeito nenhum, né? Depois, às vezes, depois de um tempo de namoro, existem coisas que você antigamente não se incomodava da pessoa. Algumas atitudes dela que você não deixava passar. Só que depois de um tempo de namoro, são coisas que começam já a incomodar. São coisas que você começa a ver assim, putz, isso aqui é um mau hábito, isso aqui é mais difícil, isso aqui né? Mas aí, justamente, a hora que você pondera e fala assim, eu consigo suportar isso, né? E é uma coisa interessante. O namoro, ele é um discernimento para o matrimônio. Isso tem que estar muito claro para quem está aqui, né? Por isso que o namoro é feito para acabar. Você terminou o processo de namoro e entendeu assim, caramba, não é a pessoa que eu quero passar para o resto da minha vida? Terminou o namoro, não tem mais razão de você estar conhecendo. Você conheceu a ponto de dizer, não quero estar o resto da vida com essa pessoa. A conexão tua tá um pouco ruim, tá travando bastante. Vamos ver se parece que voltou. Fale de novo.
Beleza, onde que eu parei? Onde que tava boa? Em que momento que... Que o namoro ele é feito para acabar, né? Ou ele acaba, o namoro acaba, ou ele acaba para vir o casamento. Ah, sim. Então, o namoro, ele é esse tempo de conhecimento, porque terminou o tempo de conhecimento, você conheceu a pessoa, e é importante dizer, né, Guilherme, que não é, a gente sempre vai ter coisas a conhecer da pessoa. Você é casado, você pode dizer, tem coisa que você descobre de Camila até hoje, né? Só que o essencial é importante, aquilo que é a essência da pessoa é importante você conhecer no processo do namoro, para dizer assim, eu Fê, tá travando muito a tua internet. deixa eu... Fê, tá travando muito a tua internet. A gente não tá conseguindo te entender. Certo. Tá melhor agora? A conexão? Agora eu te ouvi de uma forma limpa. Beleza. Mas o que eu queria dizer era isso, assim, que é importante o tempo de conhecimento, o terminar e você dizer assim, eu consigo admirar as qualidades e suportar os defeitos. Chegando nessa conclusão, dá para dar o passo do matrimônio. Não chegando a essa conclusão, você percebe que há coisas que são insuportáveis para você, então, justamente, não tem por que continuar o relacionamento, então termina. Então o namoro ele tem que terminar. Esses namoros de 9, 10 anos não podem existir, porque senão eles acabam fazendo uma outra coisa, que é a defraudação emocional, que é um outro problema. Sim. E justamente quando a gente fala que o namoro é feito para acabar, existe a parte do diálogo da negociação, né? Quando a gente começa a namorar alguém, por exemplo, quando eu comecei a namorar a Camila, a gente já começou negociando. Como assim, né? Por exemplo, a gente chegou falando assim, ó, Camila, eu já comecei outros namoros de uma forma muito errada, né? Vamos começar do jeito certo agora. Eu vou te apresentar logo de cara quem é o Guilherme, né? E você já me apresenta quem é a Camila. Lógico que eu não vou conhecer ela de cara, de tudo certinho. Mas aí eu falei pra ela, ó, eu não gosto disso, não suporto isso. E ela fala também pra mim, ó, Gui, eu também não gosto disso eu gosto. E aí quando eu vi na Camila algo que eu não gostava, né, algumas coisas que eu falei e ela chegou concordando, a gente entrou num consenso. Eu falei, ó, isso aqui, Camila, eu não consigo abrir mão, né? Ou isso aqui a gente dá uma ajeitada, ou não dá pra gente continuar. Isso aqui que eu não gosto, isso aqui dá pra eu negociar. Vamos negociar? Vamos. Então isso aqui eu já consigo suportar. E comigo foi da mesma forma, ó, Guilherme, isso aí teu, beleza, eu consigo suportar, vamos negociar. Dá pra eu levar. Isso aqui já não consigo. Então, desde o começo, tem que haver negociações, né? Se não tiver, vamos dar um exemplo mais específico. No começo, a Camila, quem conhece sabe, ela tem 2 tatuagens, uma nas costas e uma no pulso. Eu nunca gostei de tatuagem e nunca gostei de quem usava tatuagem. Ou seja, mas eu negociei com ela, falei, não, eu abri mão disso, ó, isso eu consigo suportar, né? Aí eu falei, ó, roupa curta eu já não gosto, isso eu não abro mão. Então ela aceitou, falei, beleza, você não gosta de roupa curta, eu não uso, mas as minhas tatuagens eu vou continuar. Falei, beleza, não tem o que fazer com as tuas tatuagens. Ou eu te aceito do jeito que você é e pronto, acabou. Senão não aceito e não dá pra gente continuar. Então, houve negociações, né? Houve diálogo com respeito, né? Com muito carinho. Então, por isso que deu muito certo. Agora, tem outros, no início do namoro, as pessoas não são francas. As pessoas não conversam, né? Elas não negociam. E é por isso que muitas vezes chega lá na frente e fala assim, ah, você não era assim, eu não te conheço mais, aí o namoro acaba. Né? Falta essa, Ou pior, né? Ou pior, comunicação. Isso... Sim, ou pior, isso acaba chegando no matrimônio. E aí só no matrimônio você conhece a pessoa. E isso é muito triste, porque acontece de muitas pessoas falarem assim, nossa, você nem parece ser a pessoa que eu namorava, né? Parece que casei e se transformou em outra pessoa. Na verdade, tudo isso é um fruto, é uma consequência de um namoro mal vivido, né? E isso que você falou das negociações, Gui, é muito importante porque a gente está falando da transparência, né? Quando eu comecei, né, a namorar a Mariana,
E eu sempre tive, né, eu vim de uma experiência um pouco difícil em relação à vivência pessoal da castidade, e eu sempre fui muito franco com ela, né, sobre as minhas lutas, né. Então, quando a gente conversou desde antes da gente namorar, eu sempre falei para ela assim exatamente aquilo que eu tinha dificuldade, porque eu quero viver a castidade, eu estou decidida a viver a castidade, ela também, e aí eu falo quais são as minhas lutas. Então, todas as vezes que eu caía na castidade pessoal agora, né, enquanto relacionamento, nós nunca caímos, mas várias vezes nessa caminhada eu tive quedas, né? Quedas na masturbação, na pornografia, que eu fui, já alimentei vícios, né? Ao longo da minha caminhada. E eu sempre tive isso muito claro. Eu quero ser um homem puro. Eu quero ser um homem santo. E levar a Mariana à santidade. E levar a Mariana à pureza. Então, desde sempre partilhei com ela as minhas dificuldades, porque ela é meu apoio, né? E a gente se ajudando nisso. E graças a Só um Deus, vivemos um parênteses aí. relacionamento. Só um parênteses. Vocês conversavam sobre isso? Cara, que Conversávamos. sensacional! É isso que é um namoro maduro, sabe? Você chegar e falar para ela e ela aceitar as suas misérias. Isso que é realmente o amor. Porque você falou no E começo, né? A parte do que eu vejo, a partir do que eu sinto e a partir do que eu sei. E ela sabia das suas exatamente. misérias. E é aí que entra o Sim, amor, a partir do momento que eu sei das misérias do outro e eu aceito o outro mesmo assim. Entende? Por isso que o amor ele não é esse sentimento, é realmente decisão, que eu sei do outro, né? Por isso que a gente fala que o sim. amor, não existe amor se eu não conheço o outro. Não existe amor à primeira vista. Existe paixão à primeira vista, atração, né? Mas amor, de fato, o amor é quando você consegue literalmente se doar, né? A pessoa, ele é quando você realmente consegue às vezes se negar pelo outro, né? E assim, eu partilho essa experiência porque eu explico uma coisa que às vezes chega muito essa dúvida para mim, né? É, e aí, eu vivi isso no meu passado, como que eu vou viver um relacionamento agora? Meus irmãos, eu vivi uma sexualidade desregrada no meu passado, e isso não me impediu de hoje estar aqui testemunhando para vocês que vivo um namoro que é casto, que nunca caí e que a gente está se construindo na pureza e na santidade, né? Então, assim, é possível, o nosso passado não nos condena, não é verdade, Gui? Boa. Justamente, e era justamente isso que a gente ia conversar, né? Fizeram uma pergunta e a sua deixa foi muito fundamental. Perguntaram na caixinha de perguntas que eu deixei lá. Como que eu vou lidar com o passado do outro? Né? E você já começou. O meu passado não me condena. O meu passado não te diz respeito, a não ser que você chega para agregar. Se eu só venho entrar num relacionamento para me julgar, o meu passado não te pertence. Né? Se nem Deus me julga, quem é você para me julgar? O que você tem que fazer é me aceitar, porque o passado passou. Não tem o que eu fazer quanto a isso. O que eu vou fazer? Voltar no tempo? Não dá. Então a única coisa que você pode fazer é ou você aceita o meu passado e o meu presente, ou, infelizmente, com toda a educação do mundo, cai fora da minha vida, porque não tem o que fazer. Não tenho o que fazer, eu não consigo mudar o meu passado, Fê. E assim como a Mari aceitou o teu passado e vive com você e constrói o teu presente e o teu futuro, e vocês estão ajudando o outro juntos a alcançar o céu. O passado ficou para trás. O que importa agora é daqui para frente. E vocês estão indo para o céu juntos. Você sabe uma coisa que a Mari me falou, né? Que ela, quando eu partilhei, porque eu partilhei com muita vergonha, né? Porque é difícil você abrir suas misérias, né? Sim. E aí eu falei assim, eu entendo, né? Se você não quiser, né, continuar comigo depois que eu partilhei todas essas dificuldades que eu passo. Aí eu lembro que ela me olhou fundo nos olhos e falou assim, eu vejo em você uma vontade real de mudar. Então, eu me apaixonei pelo Felipe, que é decidido em ser um homem santo, em ser um homem puro. E é esse Felipe, não é esse do passado. Eu conheci esse Felipe agora que eu estou na minha frente, né? Então, é, a, a,
A Mari, minha namorada, ela também veio repleta de mágoas e feridas de relacionamentos anteriores que ela teve, que não dizem respeito à castidade, mas dizem respeito à indiferença, a maus tratos e coisas assim. E como o nosso relacionamento também é cura para ela. Quantas vezes alguma coisa que eu fiz que para mim parecia normal, assim, impactava ela porque ela tinha uma visão de namoro errada. Para ela e para muita gente na igreja, infelizmente, namoro santo é um namoro apático, um namoro indiferente, um namoro sem carinho, porque afinal, carinho é pecado. E desde quando? Quem disse isso, né? Não. E aí, quando eu mostrava eu era carinhoso com ela, castamente, tô falando de carinhos puros, né? Quando eu olhava para ela e a amava, ela falava, eu nunca senti isso, né? Então, eu percebia que nosso relacionamento, um relacionamento, e eu não estou dizendo que era um relacionamento, né, sem defeitos, exemplo, mas estou dizendo assim, a minha experiência, a nossa busca enquanto casal para um namoro equilibrado, porque namoro não tem receitinha de bolo. O que eu vivi com a Mari não é o que todos que estão aqui vão viver. Cada um vai construir a sua história. Mas na nossa história, como um relacionamento que tem buscado ser equilibrado, puro e segundo a vontade de Deus, como isso tem sido cura para nós. Para mim, cura na minha sexualidade, cura na minha masculinidade, e para ela, cura na feminilidade, cura da visão dela do que é um homem, né, de como ela tem que ser tratada, inclusive do amor próprio dela. Dizer assim, eu sou uma mulher, né, de Deus, eu sou uma princesa do Senhor, mereço ser bem tratada assim, né? Então eu não posso me nivelar por baixo, porque Deus sonha coisas grandes para nós, né? Sim. E você falando isso, eu sempre falei para as pessoas, né? Vai entrar na minha vida, tira as sandálias dos pés, porque o solo aqui é santo. E quando você vai aceitar alguém na tua vida, que seja uma pessoa que chegue para agregar, realmente. Não importa qual é o passado delas, quais são os defeitos. Mas a partir do momento que a pessoa chega para agregar na sua vida e te ajudar a caminhar no céu, aí sim você é convidado a fazer parte da minha vida. Caso contrário, sim, esquece. Né? E hoje muitas meninas e muitos meninos tenham aceitado qualquer coisa, qualquer pessoa na vida deles. E eles ficam perguntando aonde eu errei, por que eu não estou feliz? Porque você deixa muitas vezes qualquer um entrar na sua vida. E eu não é me achando e nem você se achando, né, Fê? Mas é a realidade. Ou você chega para agregar, ou você não faz parte. Eu digo nessa questão de namoro, de se relacionar, entendeu? Sim. E é muito importante, Gui, a gente lembrar da dimensão humana, né? O namoro é algo que tem que ser profundamente humano. Às vezes, especialmente dentro do meio cristão, a gente tenta a demonizar aquilo que é humano. Ah, e o meu humano fez isso. O meu humano. Mas, gente, Jesus se fez o quê? Animal? Não. Jesus se fez humano. Ele divinizou o ser humano, né? Então, assim, quando o namoro é profundamente humano, quando esse amor é profundamente humano, é aí que ele é divino. Né? Então, eu estava pensando, lembrando aqui, né? No meu namoro, ele não é marcado pelas coisas extraordinárias, por anjos descendo do céu e tocando trombetas, e momentos de oração de êxtase que saíamos flutuando. Não, o nosso namoro, pelo menos o meu namoro, ele é marcado muito por atos concretos, sabe? Tipo, o processo da gente se conhecer. Eu lembro que quando eu rezava, né, eu falava assim, Senhor, eu vou entender como um sinal quando eu der um passo e ela retribuir. Eu vou entender que esse é um sinal. E se ela não retribuir, eu não vou desistir. Eu vou entender que não é o tempo agora. Porque o que eu sinto é real. Né? E aí, se depois de eu tentar muitas vezes e não der certo, então é realmente porque aí não é da vontade, né? Então, depois de um tempo conversando, depois de um tempo me aproximando, aí eu comecei a ir buscar ela na faculdade. Quando eu percebi que ela não achou isso estranho, eu comecei a buscar ela na faculdade, a gente ia conversando até a casa dela. Eu lembro que quando eu percebi que ela deu abertura a isso, aí eu comecei a convidar ela para nós jantarmos, para nós, né? E demorou. A primeira vez que eu convidei ela para jantar, ela não aceitou de cara. Eu lembro que foi só na terceira vez que ela foi, ainda com uma vela, que foi o Juninho. O Juninho que falou aqui, ele foi a vela. Então, o Juninho foi quem nos apresentou, inclusive. Aí,
tudo foi muito concreto, sabe? Eu dava os passos e é importante, a gente fala muito do homem tomar iniciativa, mas na verdade os dois tomam iniciativa, né? A mulher, ela tem aquela iniciativa que é passiva. É uma iniciativa assim que ela, ela diz assim, estou preparada para o seu passo. Ela dá sinais, ela mexe no cabelo, ela olha, ela tem tudo aquele negócio. E o homem tem uma iniciativa que é ativa, que é aquela coisa assim de tipo, eu estou preparado? Eu vou então. Aí dá o passo, aí a mulher ela recebe esse passo e retribui, né? E comigo e com a Mari foi assim até quando, porque demorou um pouquinho, assim, a gente ficou nesse flerte e tal, até quando assim não tinha mais jeito, aí eu falei assim, abri meu coração para ela, né, de como eu estava me sentindo. E qual a surpresa de perceber que ela sentia a mesma coisa, né? Obviamente, no fundo, eu sabia, porque a gente construiu esse caminho de se aproximar, de flertar. E é muito engraçado, Gui, quando você respeita os passos, você dá tempo para si mesmo, para se sentir atraído, para se apaixonar e para amar, e o amor ainda é imaturo, porque a gente sabe que o amor ele só se concretiza no casamento, né? Mas Sim. quando você dá o tempo para viver essas fases, as pequenas coisas são importantes. É por isso que é muito importante não pular as fases, né? Então, eu lembro, por exemplo, da primeira vez que eu peguei na mão dela. Eu lembro da primeira vez em que, quando a gente ia se despedir, e aí a gente, nos dias que eu levava ela para casa, né, eu buscava ela na faculdade, levava ela para casa dela, a gente conversava e eu ia embora. Nesse momento, rolava aquele clima que era maravilhoso, aquele clima que a gente percebia que estava acontecendo algo lá no ar, né, a famosa química. E aquilo era maravilhoso, sabe? E a vontade minha era, por exemplo, dar um beijo nela ali. Só que eu sabia que no fundo não era nem tempo para um beijo ainda, né? Então assim, eu guardei até o momento do nosso primeiro beijo ser o momento certo. Nós guardamos. E quando aconteceu, foi memorável. Então todas as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, sabe? É por isso que um casal que não se dá tempo que, por exemplo, na primeira logo já se conhece, já vai pra cama, e você perdeu toda a beleza de todo esse período de conhecimento, sabe? Ou então um casal que está tão carente e se contenta com pouca coisa, com uma menina que está carente e se contenta com um cara que distrata ela, um cara que não ama ela, e aí ela vai lá e tá com aquele cara, ela não tem essas delicadezas do amor mesmo, sabe? Da beleza que eleva a nossa alma e faz inclusive a gente se sentir preciosos, como nós somos. Sim, e entra até a questão da carência afetiva, né? Que a gente estava trocando ideia. Do porquê de aceitar tantas coisas. Ah, com certeza, Gui. O, eu vejo assim, né? A carência, ela é uma coisa que, gente, a gente tem que entender. Não existe essa coisa de alma gêmea. Não existe alguém que vai preencher-me, né? Que vai me completar, duas faces da laranja. Não. Você não é uma metade de uma laranja. Você é uma laranja inteira, com suco, com as vitaminas e tudo. Eu prefiro usar outra analogia. Você é um bolo de cenoura. A sua namorada ou namorado é como se fosse a cobertura de chocolate. Entendeu? O bolo de cenoura já é gostoso por si só. Só que quando tá com aquela cobertura de chocolate, tá mais gostoso. Por quê? Porque é um casal caminhando para sua vocação. Mas a cobertura de chocolate, ela já é gostosa sozinha. Tanto que tem gente que pega a colher e come. Só a cobertura. E o bolo é gostoso sozinho também. Mas quando os dois estão juntos, fica mais gostoso. Então não tem essa, você é completo, você já é perfeito, porque você é filho de Deus. É por isso que uma pessoa carente precisa tentar resolver isso e tem várias coisas, tanto espiritualmente como psicologicamente, procurar uma ajuda de um psicólogo, por exemplo, para resolver essas questões interiores, essas questões da alma, essas questões da psique, né? Porque uma pessoa carente, ela exige do outro uma coisa que o outro não pode dar, que é algo que só Deus pode dar. E aí você acaba fazendo duas coisas. Você sempre se frustra, porque você espera do outro algo que ele não pode te oferecer, e você desgasta o outro, porque você faz o outro tentar te dar uma coisa que ele não consegue dar. Então, é muito ruim carência. Nós todos somos sempre carentes. Nós temos feridas, nós temos carências. Só que a gente precisa ter plena
consciência das nossas carências e das nossas feridas para a gente não depositar no outro a obrigação de curá-las, porque o outro não tem essa obrigação. Sim, é igual eu e a Camila sempre conversou sobre isso, né? Eu sempre falo para a Camila, Camila, você me faz feliz, mas só Deus me faz completamente feliz, né? Assim como eu faço ela muito feliz, mas só Deus faz ela completamente feliz. Só Deus preenche a Camila por completamente, né? Eu posso ficar sem a Camila um dia, entre aspas, posso, vou morrer por isso? Não, vou sofrer muito, mas eu sem Deus, nossa, não tem como, eu não vejo hoje essa possibilidade, né? Então é isso que nós temos que entender. E muitas vezes a gente faz isso mesmo, joga a responsabilidade no outro de me fazer feliz e o outro não consegue me fazer plenamente, completamente feliz. E isso, inclusive, não é nem o amor ainda, né? Você nem conseguiu ainda chegar no estágio do amor, porque é uma coisa profundamente egoísta. E aí a gente entra numa coisa que é interessante, nesse processo de conhecimento que a gente tem, né? Durante o caminho, durante toda a experiência, o processo do namoro, é você descobrir como a pessoa ama, né? E como você ama. Porque às vezes a gente cria ideais, né? Eu vou dar um exemplo. Eu sou extremamente espalhafatoso. Extremamente. Por exemplo, se a Mariana faz uma surpresa pra mim, eu vou chegar e vou falar assim, vou ficar assim, meu Deus do céu, adorei! Vou dar um abraço nela, vou beijar ela e enfim, vai ser um escândalo, um drama. Se eu, por exemplo, esperar a mesma reação da Mariana, quando eu for fazer uma surpresa dela, eu vou sempre ficar frustrado. Por quê? Ela é mais introvertida, ela é mais quietinha, ela não é de, por exemplo, ficar dando inúmeros abraços e beijos em público, coisas assim. Então, se eu sempre ficar esperando a mesma reação que eu tenho, então eu estou criando um ideal que não é a Mariana. Eu preciso ser apaixonado pela Mariana como ela é. E aí, o namoro é isso, é eu perceber que eu amo o jeito que ela ama. Eu me sinto amado com o jeito que ela ama. Né? Então, eu percebo pela sutileza quando ela está emocionada, quando ela está brava, quando ela tá. E eu amo a Mariana desse jeito. Porque se eu amasse a versão Felipe, eu ia procurar alguém que fosse igual a mim. E não existe isso, né? Então, eu vejo muitos casais, às vezes, né, amigos meus, amigos que fizeram faculdade comigo, que eles são sempre frustrados um com o outro. Falar, ele nunca corresponde, porque eu fiz isso, ele não fez isso. Porque eu sempre tenho que pedir desculpa, ele nunca me pede. Porque eu não sei o que e tal. Tá faltando um pouco mais de diálogo e conhecer verdadeiramente quem é a outra pessoa. Porque, às vezes, eu, por exemplo, falo muito, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É uma das formas que eu amo, que a gente chama de uma linguagem do amor, que é a palavra de afirmação, né? A Mari, ela tem o serviço, então às vezes ela não vai falar eu te amo, mas ela vai fazer aquela carne de panela que eu amo, e vai chegar pra mim e vai falar assim, amor, olha o que eu fiz pra você, porque você veio me visitar. E é o eu te amo dela, sabe? E a gente precisa entender isso. Então, e aqui a gente conversando, nós como casais, eu e Camila, você e Mari, somos iguais em tudo. Porque eu sou assim também. Eu falo, eu te amo demais pra Camila, eu fico beijando ela muitas vezes, às vezes eu até dou uma parada um pouquinho e falei assim, não, às vezes não gosto dos outros ficar me sufocando, imagina eu, né? E a Camila, ela não fica falando também pra mim que me ama a todo momento. Ela realmente é aquela de serviço, da atitude, de mostrar. E quantas vezes eu erro, eu peço muita desculpa e eu peço muito fácil. Na hora que eu vejo, sai da minha boca, a palavra desculpa. E já da boca dela, eu já não ouço tanto a palavra desculpa. Né? A forma de se desculpar dela é justamente nas atitudes dela. E isso, no começo, me irritava muito. Me incomodava demais. Mas por quê? Porque eu não entendia essas linguagens do amor. Né? E hoje, para mim, é muito mais fácil. Porque agora eu sei. Eu falo para a Camila que a amo e ela corresponde da forma dela, com as atitudes dela. Né? E justamente, assim, todo mundo tem que ter esse conhecimento, porque senão vai dar sempre muita briga e muitos relacionamentos vão acabar porque você quer que o outro corresponda à forma de amar da mesma forma da sua maneira. Mas nem todo mundo vai te amar da mesma maneira que você ama. Você tem que entender que isso são coisas diferentes.
Sim, e assim, o legal também, essa grande aventura que é namorar, é a gente perceber, Gui, que existe uma abnegação também. Por exemplo, a Mari, ela se sente amada também com serviço, né? Sim. Então, às vezes, para ela, não tem tanto impacto o eu te amo. Para mim, isso é importante para mim, dizer para ela, afirmar toda hora que eu a amo. E é muito importante quando ela diz isso para mim, porque eu me sinto amado assim. Então, às vezes, mesmo não sendo a linguagem do amor dela, ela às vezes se abnega e fala, né? E faz afirmações assim, percebe. E não é só isso, é tipo assim, a palavra de afirmação envolve elogios e tal. Então, eu me sinto muito amado quando a Mari chega e fala: Nossa, amor, isso que você fez está perfeito. Nossa, amor, olha. Nossa, ainda bem que eu pedi pra você. Não sei, eu me sinto amado assim. E a Mari, por exemplo, ela se sente amada com o serviço. Então, quando ela estava doente, eu fui lá e eu fiz faxina na casa dela, né? No apartamento que ela mora e tal. Eu fui lá. E assim, essa não é, por exemplo, se alguém faz isso pra mim, não é a maneira que eu me sinto amado, né? Eu fico grato, mas não é a maneira que eu me sinto amado, mas para ela é. Então a gente faz essa abnegação, dizer assim, se ela entende essa linguagem, eu preciso aprender essa linguagem também. E o legal do namoro é isso, você também aprende e absorve a linguagem do outro, né? A linguagem do amor do outro, para que o outro sempre se sinta amado também. Sim, e justamente tem que existir esse equilíbrio, né? Tipo assim, a sua forma de amar e a outra forma do outro receber esse amor. Eu posso, lógico, na maioria das vezes eu vou me expressar da forma que eu acho que é bom, mas às vezes eu tenho que me esforçar um pouquinho para me expressar essa forma, né, me expressar o meu amor da forma que o outro também entende e gosta de receber, né? Eu tenho que Exatamente. fazer esse sacrifício, entende? Porque Uhum. eu quero o outro feliz. Se eu quero o outro feliz, eu vou amá-lo da minha linguagem, mas também um pouco na linguagem dele. Sim, e assim, para a gente conseguir, né? Porque eu já tô vendo que já termina o tempo nosso de live. E a gente tem umas perguntinhas para responder, né, Gui? Eu estava pensando, né? Eu lembro que quando eu era solteiro e eu conversava com os meus amigos que não são cristãos e eu falava sobre a castidade, sobre aquilo que eu identificava como namoro, muitos me falavam assim: Isso não vai. Você diz isso porque você é solteiro. Espera você começar a namorar, né? Você vai ver que não dá para aguentar, que não dá para viver, para fazer isso, não dá. E assim, cara, que alegria, assim, que sentimento bom de poder hoje estar namorando e dizer assim, é possível. Então você que está aqui, que está ouvindo essa live, que está assistindo essa live, é possível. Né? Deus não ia propor uma coisa que não é possível para nós. É possível viver a castidade. É possível você não resumir o namoro apenas nas carícias e nos beijos. É possível você ser amigo, sabia? É possível. A friend zone é algo importante. É super possível você ser amigo verdadeiramente da sua namorada, do seu namorado, ser confidente. E você não precisar ficar escondendo. Você não precisa ficar extremamente ciumento, sabe? Às vezes eu via os namoros de várias pessoas e falava assim, cara, se namoro é algo tão bonito, por que é assim, sabe? As pessoas estão sofrendo, porque as pessoas não estão entendendo o quão belo é esse tempo, Gui. As pessoas estão deixando para se conhecer lá no casamento, e não é. O tempo de namoro é para se conhecer agora. E é possível viver tudo isso. Graças a Deus, há 4 anos eu vivo isso, né? E você depois, na semana que vem, você vai partilhar um pouco da sua experiência com a Camila, né? Só que há 4 anos construindo uma história de amor em que é possível eu não reduzir a Mari a apenas um objeto de prazer meu, né? A um objeto sexual. Quer dizer que eu não tenho vontade? Claro que não. É claro, eu sou profundamente atraído por ela. É obviamente que a gente tem vontade. Mas deixa eu dizer uma coisa: você é dono da sua vontade. Você é dono de si. Então, assim, as minhas vontades, da mesma forma que eu tinha vontade de dar um beijo nela antes de namorá-la, e falei, não, eu só vou beijar. Nosso primeiro beijo vai ser quando a gente vai tá namorando. E isso é a história minha e da Mari, tá? Não tô falando que vocês têm que viver dessa forma. Mas eu convido vocês a refletirem sobre isso. Eu guardei o meu primeiro beijo para quando a gente estivesse namorando. Hoje eu me guardo para um dia concretizar tudo isso na noite de núpcias, né? Então a vontade existe, mas a gente canaliza essas vontades. E o tempo que eu tenho com ela é para quê? Para boas conversas,
boas partilhas, bons momentos de convivência, de diversão, de oração. E aí eu torno a Mari aquela minha melhor amiga, porque um dia também, lá no futuro, depois de casados, a beleza vai passar, né? O tesão vai passar, mas o que vai ficar é a boa amizade que você construiu, a boa história que você construiu, né? Sim, e a castidade ela dá essa oportunidade muito profunda de você conhecer o outro, né? E não, é o tempo de realmente conhecer o outro, a forma que o outro se expressa, a forma que o outro pensa, como o outro sente, como o outro fala, né? Quando a gente deixa o outro como só um objeto sexual, tipo, eu quero, eu quero, eu quero, e eu não espero isso no casamento, eu perco isso. E aí, olha o quanto você está conhecendo a Mari e ela está te conhecendo, né? E você está aguardando esse momento lá para o casamento. E tem uma pergunta que eu só vou responder na live que vem, que é sensacional, porque fala assim, tá, beleza, e quando eu casar e chegar lá e eu não gostar, né? Cara, hoje eu tenho uma resposta sensacional para isso, porque eu vivi na pele, né? O que é realmente isso? E eu vou responder só na live do casamento, vai ser muito doido, né? Às vezes a galera pira, né, na Você resposta. sabe Assim, mas que eu não vou responder isso porque você falou que é algo que, né, é algo que envolve casamento. Eu não vivi isso ainda. Mas eu posso falar a respeito do beijo. Porque eu e a Mari, a gente deu nosso primeiro beijo quando a gente já estava namorando, né? E eu pensava assim, cara, e se eu não gostar, né? Eu pensava, não. Falavam pra mim, né? Porque é sempre assim, as pessoas colocam as coisas na nossa cabeça, né? E eu de alguma forma sabia que eu ia gostar, eu não sei explicar o porquê, né? E aí eu falei assim, mas nossa, como se fosse algo mecânico, é algo que se constrói, né? Então, foi muito interessante. O meu primeiro beijo com a Mari, eu estava extremamente nervoso, ela também. Pareceu que era o meu primeiro beijo da minha vida. E, gente, foi aquela coisa tipo Disney mesmo, fogos de artifício no coração, aquela coisa. Foi muito especial. Tecnicamente, a gente pode ter sido um beijo horrível, porque os dois estavam nervosos. Mas não foi. Foi maravilhoso porque a gente estava profundamente envolvido naquele momento. Hoje, o beijo meu e da Mari se ajustou. É o nosso beijo, né? É a nossa forma de beijar. É muito mais gostoso. Mas isso não tirou o mérito do nosso primeiro, porque era real. E é isso que é legal quando você vive você vive as coisas no tempo certo. As coisas são reais. Porque o que acontece, hoje? Você vai numa balada, você conhece uma pessoa e você vai para a cama com ela naquele dia e no outro dia você quer esquecer. Você até tem vergonha, né, quando você lembra. Ou seja, aquilo não foi real. Aquilo foi uma mentira que você está tentando se convencer de que foi real. Agora, quando a coisa é real, faz valer a pena. Eu lembro que eu saí do primeiro beijo pensando assim, se o primeiro beijo foi assim, imagina como vai ser a noite de núpcias. e o interessante, até que você tocando nesse assunto, é muito legal quando você fala isso com muito respeito, claro, e com muito equilíbrio. É quando você conversa com a sua namorada sobre justamente a sexualidade dentro do casamento. O que você espera, como você quer, o que você quer que aconteça, né? E a gente, lógico, a gente falou isso com muita pureza, né? E isso é legal dentro do relacionamento do namoro também. Você viver esse momento de espera e levar isso para outra pessoa. Vocês terem essa liberdade de conversar. Porque depois que quando vocês casarem, vocês vão ter a liberdade de falar também, isso eu gosto e isso eu não gosto, né? E isso eu e a Camila, a gente vive muito é o isso diálogo, no casamento, né? entendeu? A gente vive muito isso no casamento, que é uma coisa que eu vou levar mais para a semana que vem, mas só falando um pouquinho aqui agora, é justamente isso. Então, o diálogo, né, às vezes começa até no namoro. E aí, quando se concretiza no casamento, você fala, isso aqui eu não fico muito à vontade, isso aqui eu não gosto, mas isso aqui eu gostaria que acontecesse, né? Isso é legal. Quando o outro tem respeito e liberdade para falar. Sim. E outra coisa, né, Gui? É importante o casal tá, por exemplo, igual eu falei, quando eu comecei a namorar a Mari, eu também expliquei de limitações que eu tinha. Então, para nós vivermos um relacionamento casto, é preciso fazer
coisas que tipo, eu preciso me abster de coisas para eu conseguir viver um relacionamento casto. Se eu fui uma pessoa que um dia fui viciado em pornografia e masturbação, eu não posso ficar me expondo a estímulos facilmente. Eu não posso me expor a beijos longos, a carinhos longos e coisas assim. Então, é algo que eu e a Mari, nós temos isso claro e os dois querem isso, porque o nosso objetivo é ter um relacionamento saudável. Para quando a gente casar, a gente também se respeitar. Porque senão a gente se reduz tudo, né? Vai reduzindo, 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 e o respeito você vai construindo. Então eu e a Mari, a gente precisa ter todo esse cuidado, até nos carinhos, justamente porque eu tenho uma limitação. Né? E obviamente todo ser humano tem, todo ser humano é uma pessoa, é um ser sexuado, né? Que tem atração, que tem. Mas é igual, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra. Ela às vezes não pode se dar ao luxo de beber uma latinha, porque senão ela pode ser para o que uma latinha para uma pessoa é temperança, nossa, eu tô sendo equilibrado. Para uma pessoa que já foi alcoólatra, uma latinha pode ser um sinal de queda, né? E ela Sim, voltar para a vida. E Fê, como isso é fundamental, e eu posso entrar nessa conversa agora, para as mulheres e os homens entenderem. A gente, às vezes, as mulheres falam assim, né? Você é machista porque você não gosta de roupa curta, de roupa apertada. Mas, gente, isso é uma limitação nossa, né? O Felipe já falou também que é um pouco da limitação dele. E as nossas namoradas ou as nossas esposas, elas, por caridade, muitas vezes falam assim, eu não vou me vestir de qualquer jeito, porque eu não vou estar ajudando o Felipe, eu não vou estar ajudando o Guilherme. Se ele quer ter um namoro comigo de respeito e eu sei das limitações dele, eu vou agir de caridade e ajudar ele nas limitações dele. E às vezes muitas mulheres não entendem isso quando a gente fala sobre isso, né, Fê? Exatamente. Eu acho que assim, e é importante a gente também ter cuidado, né? Porque a mulher, ela também, gente, a mulher também é sexuada, ela também tem vontades. E assim, às vezes é algo que se constrói. Então eu também tenho que respeitar muitas limitações da Mari, e com certeza você com a Camila, Gui, porque Sim. ela também, às vezes, o que eu falo, a maneira como eu falo, né, onde um tipo de carinho que não é conveniente a um casal de namorado, que pode, né, levá-la também à tentação. Então, assim, se a gente é importante assim ter como objetivo. Se você que está aqui me assistindo, para você a castidade não é algo importante e tal, amém. Para mim e para Mari e para o namoro, como eu e o Gui estamos falando aqui, é muito importante, porque faz parte desse tempo de conhecimento. Então, como os dois estão decididos a viver a castidade, é algo, igual você falou, é algo que a gente conversou desde sempre e falou. É isso que a gente quer viver. Então, aí cada casal constrói a sua história, a sua luta, as suas limitações, aquilo que eles podem, aquilo que eles não podem, sabe? Porque, gente, na real, a gente tem os conselhos da igreja, a gente tem o padre, a gente tem o diretor espiritual, a gente tem os casais amigos, mas no fim, quem faz as escolhas somos nós. Então, assim, vai caber a você e a sua namorada se conhecerem e construindo a história de vocês. Eu e a Mari, a gente tem construído a nossa, a caminho do casamento, e a gente está decidida a viver a castidade, a ser puro. Então, por exemplo, e não quer dizer que você não tem momentos assim de queda. E aqui eu não estou dizendo propriamente de você cair numa relação sexual. Né? Mas, por exemplo, nesses 4 anos, já teve vezes que às vezes a gente estava lá num momento, sei lá, de um beijo mais animado, que animou mais a gente, e aí a gente percebe assim, a gente não pode continuar desse jeito, né? A gente não, é melhor a gente parar porque a gente tem um objetivo. A gente tem o objetivo de ser um casal casto. Né? Então é justamente ser equilibrado e conversar. A Mari, ela tem um jeito muito engraçado, assim, quando percebe que a coisa um pouco saiu assim, aí ela fala uma coisa muito fora, assim, tipo, que faz a gente rir, sabe? E aí eu também às vezes faço negócios assim, sabe? Eu saio, enfim. E aí Ô, Fê, o casal constrói dessa forma a sua história, né? Os dois têm que ter claro. Se uma pessoa não quer viver a castidade, as duas não conseguem. Então, assim, você que está buscando um namorado e uma namorada, você tem que estar decidido, e você tem que buscar uma pessoa que está decidida também. Né? E se é você aí que caiu entra a nesse negociação. caminho, sim, e se por acaso você caiu de vez, assim, ai, fiz sexo. Gente,
amém, aconteceu. Agora se confessa, vocês estão decididos a mudar? Dá para continuar. Agora você percebeu que abriu a caixa de Pandora, não vai mais dar certo, porque senão agora vocês não vão querer mudar de vida? Aí talvez seja importante ver se esse namoro vale a pena continuar. Mas não é cair não significa que você tem que terminar. Significa que você tem que olhar e rever sua vida com a pessoa e dizer assim, estamos decididos ainda a viver um relacionamento santo? Sim. Então beleza, bola pra frente, continua. Agora, né, a gente agora quer viver isso, quer continuar no pecado, e você não quer, então é melhor então né? se O meu afastar. irmão Vai doer, mesmo, vai doer. o meu irmão mesmo, ele namorou 9 anos. Durante 6 anos, ele, né, fez sexo no namoro, e nos últimos 3, eles decidiram viver a castidade. Né? Foi os 3 piores anos da vida dele, porque ele já era acostumado a fazer. E aí depois ele fez. Mas enfim, vamos fazer um bate-bola rapidão agora, que a gente só tem 10 minutos. Né? Ai, meu Deus. Lá, namoro saudável versus namoro tóxico. Né? O que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, você vai me complementando aí. Primeiro, você tem que ter uma pessoa que te respeita. Isso é um namoro saudável. Né? Uma pessoa que te respeita. E respeitar não quer dizer que você aceita. Né? Quer dizer que você... Não, desculpa. Respeitar não quer dizer que você concorde com o outro. Né? Mas você aceita. Igual eu não concordo com muita coisa que a Camila faz ou fala, mas eu respeito. Né? Eu aceito isso porque é assim que a Camila é. Ela pode mudar com o tempo? Pode. Porque a gente muda por amor. Não por medo e nem porque a gente fica falando, se você não mudar, eu vou largar de você. Não, não existe isso. Então, tem que ter respeito. Um namoro saudável tem que ter diálogo. Né? Um namoro saudável, você tem que ter uma pessoa que tem caráter. Né? Eu acho que desvio de caráter já diz muito com quem você vai estar, não vai estar. Então, se você começa a ver desvio de caráter... Guilherme, o que é desvio de caráter? É a pessoa que mente, a pessoa que rouba. São pessoas assim, né? E um namoro tóxico é um pouco do contrário de tudo isso. Não tem diálogo, não tem respeito. Um namoro saudável é aquele que te ajuda a crescer, a amadurecer, que chega agregando na sua vida, né? Que te ajuda a chegar ao céu. Namoro tóxico é aquela pessoa que tá com você, mas não quer ver você crescer, porque quer você só para ela, né? Não quer que você tenha um relacionamento saudável esse que com as você outras se sente pessoas. dono, né? O namoro tóxico é esse que você se sente dono da pessoa. E aí, quando você se sente dono, a pessoa é só uma propriedade sua. Então você tem um ciúme abusivo, você não confia na pessoa, você acha que a pessoa vai sempre te trair e tal. E a outra pessoa também, você acaba tratando ela como menos do que ela é. Porque se ela é uma propriedade, ela não é uma igual, ela não é um ser humano, né? Eu acho que aquilo que diferencia um namoro saudável, equilibrado, santo de um namoro tóxico é justamente os dois se tratarem como iguais, buscando um caminho só, né? Então, vocês estão buscando um caminho em comum juntos, então se respeitam, se guardam, se amam, se entregam e vão fazendo isso, né? Agora, namoro tóxico, ninguém é ele é o dono de oposto ninguém. disso. E ninguém é dono de ninguém. E por incrível que pareça, até depois que eu caso, eu ainda não sou dono da Camila e nem a Camila é dona de mim. Né? Eu estou com a Camila porque eu quero estar com ela. Né? Eu me privo de algumas coisas porque eu quero estar com a Camila. Porque tem coisas que não convém agora que eu estou casado. Né? Mas se eu começo a controlar o outro, né? Já deixou de ser um relacionamento saudável. Um testemunho mesmo meu com a minha ex-namorada, eu era controlador, né? Eu queria que ela fosse aquilo tudo que eu imaginasse, né? Então, assim, eu me apaixonei pela minha ex, né? Aí eu quis controlar ela. E quando eu controlei ela, ela deixou de ser ela mesma, ela passou a ser eu, porque ela fazia tudo que eu queria. E aí perdeu o encanto, porque ela deixou de ser ela. Entende? Então, é isso que as pessoas têm que entender. Se a partir do momento que eu quero que o outro seja aquilo que eu desejo que ela perde a essência dela, ela deixa de ser ela, e eu deixo de gostar dela. Então, com a minha ex, foi uma coisa que eu fiz que às vezes me machuca até hoje. Porque eu machuquei ela, porque eu fiz ela ser do jeito que ela queria, eu queria que ela fosse, e ela foi
para me agradar. E quando ela se tornou aquilo que eu queria para me agradar, eu deixei de gostar dela. E isso que machucou muito o coração dela. Porque ela falou assim, pô, eu me tornei aquilo que você queria que eu fosse, para depois você me abandonar, entende? Então, hoje, homem e mulher, pelo amor de Deus, vai namorar alguém, aceita aquela pessoa do jeito que ela é. Você está vendo que não consegue aceitar? Larga da pessoa. Mas não queira ser controlador. Porque a partir do momento que a outra pessoa se tornar aquilo que você quer, ela vai deixar de ser atraente para você. Porque você se apaixonou por ela. E é interessante que existe a fase final do namoro, antes do casamento, a gente chama de plasmar o interior. Que existem coisas que é muito engraçado, que você realmente vai plasmando. A gente até brinca, um casal que está há muito tempo, a gente fala assim, vocês são parecidos, né? Porque existem coisas que se tornam incomum. E alguns defeitos deixam de existir. E alguns nunca deixam. Aí é aquilo que a gente falou. A outra pessoa tem a qualidade que você admira e tem os defeitos que você suporta, né? Então, esse plasmar interior é muito importante, que é quando, inclusive, começa a hora dos fights, assim, a hora que você é confrontado com as coisas ruins da pessoa e diz assim, isso eu consigo suportar. E aí também o casal se molda ao outro, né? A postura do casal também muda. Né? Então, existem coisas da vida de solteiro que não cabem mais à vida de um casal. Eu não estou dizendo aqui de uma pessoa que começa a namorar e foge, e some. Não, isso também não é legal. A vida tem que ser um equilíbrio, sempre. Católico, inclusive, significa isso. Aquilo que acolhe a universalidade. Né? Então, assim, isso é uma vida equilibrada. Né? Então, assim, eu começo a namorar, existem posturas que mudam. Eu falo dando um exemplo meu, né? Eu sempre tive muitas amigas mulheres. E eu sempre fui muito carinhoso, de brincar, de dar abraço e tal, tal. Depois que eu começo a namorar, por respeito à minha namorada, eu já não tenho mais essas mesmas brincadeiras. Eu amo minhas amigas, eu ainda me encontro com elas, eu ainda converso com elas, mas já não fico deitando no colo delas, não fico abraçando, não fico... Por quê? Porque eu tenho uma namorada que eu amo e eu preciso mudar a minha postura, né? E isso que você falou é muito importante. Manter as amizades. Porque quando a gente começa a namorar, a gente começa a se privar das nossas relações. Só que, gente, nós temos que entender que um dia esse namoro pode acabar, mas as minhas amizades não podem acabar. Só que, como o Felipe falou, tudo tem que ter um equilíbrio. Antes, ele até deitava no colo, hoje ele já não deita mais em respeito à namorada, mas ele manteve as amizades. Né? Então, um relacionamento saudável é isso, é você estar com alguém, mas também podendo se relacionar e manter amizade com as outras pessoas. A Camila, por exemplo, eu e a Camila, eu tenho a minha terça-feira que é do futebol, a Camila tem o vôlei dela que é na sexta-feira. Tá? Então, entende? Nós não podemos privar e parar de viver por causa do outro. Não, justamente o outro tem que chegar para agregar e não para tirar as minhas coisas e me privar de todas elas. Né? Eu preciso ser feliz. A responsabilidade minha é de fazer a Camila feliz. E a responsabilidade dela é de me fazer feliz. E não de me privar das coisas e me fazer uma pessoa triste e falar assim, o Guilherme é só meu. O Guilherme não é mais de ninguém. Guilherme, não saia de casa. Você vai ficar aqui só comigo e pronto, acabou. Pô, não dá. Entendeu? É justamente isso. Sim, eu queria tanto conversar mais, mas eu tô vendo aqui que só tem 2 minutos. Poxa, gente, esse texto Fala rapidinho da sua vida de oração e do desertinho, pra gente finalizar esse negócio aí. E aí, beleza, qualquer coisa a gente faz uma outra live outro dia. Beleza. Gente, é importante o casal ter uma vida equilibrada, né? Nós não somos serafins. Então, assim, é importante viver os tempos, aproveitar também para viver o amor humano, conversar sempre com a pessoa. Não é você reduzir sempre os momentos que vocês estão a momentos de oração, mas é muito importante o casal ter intimidade com Deus, porque até mesmo Deus, ele vai indicando como seguir durante as crises do relacionamento, né? Então, por exemplo, eu e a Mariana, quando a gente percebe que tem uma situação que precisa ser resolvida entre nós, que não está legal, a gente reza e a gente faz um desertinho de 1 semana, que a gente faz um propósito em comum e conversa o mínimo possível, só o essencial, e a gente se encontra no final desse desertinho para a gente conversar seriamente, pôr tudo na mesa. Mas a gente passou 1 semana se preparando para essa conversa. Por quê? Detalhe, eles fazem isso de 1 semana, pessoal, porque eles namoram à distância, tá? E eles se veem no final de semana. Não quer dizer
que você tem uma namorada e vocês se veem, vocês têm a oportunidade de se ver todo dia, vocês vão ficar uma semana, né? Então, cada um tem que se adequar à sua realidade. Aquilo a gente falou, cada casal ele que faz as suas escolhas, né? E montam o seu modelo de relacionamento. Mas e esse desertinho, ele ajuda a gente a nortear, né? Quando a gente Falta 15 segundos a relação. Então é isso, gente. Amo vocês. Gente, obrigado, tá? A gente vai fazer uma outra live. Na verdade, comenta aí no perfil dele, no meu. E semana que vem tem sobre